Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Isso mesmo, Mari. Glória a Deus mesmo. Muito bom. Bom, vamos ler aqui então agora o 24. Bem atentos aí. Eu vou ler esse capítulo aqui, ele tem 3 partes, né, na minha visão aqui. E vamos ler aqui a primeira parte. E vamos trabalhar a primeira parte, depois eu leio a segunda. Eu acredito que a terceira a gente não consegue finalizar hoje. Mas essas 2 primeiras a gente consegue. Em nome de Jesus. Presta atenção aí então que eu vou ler aqui, tá? Versículo 1 do capítulo 24. Diz que 5 dias depois daquilo ali, né? Que o Félix colocou ele ali no pretório para esperar os judeus virem para poder ter aquele julgamento. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tertúlio, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tertúlio passou a acusá-lo, dizendo: presta atenção agora nessa retórica aqui do Tertúlio, tá? Tertúlio é um advogado, né? É um homem aqui especialista, né, em jurisdição. Presta atenção na retórica, na oratória dele aqui, tá? Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado da paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitas por seu providente cuidado, notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas que nós acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Amém, Jesus. Nós amamos a Tua palavra, Senhor. Eu amo a Tua palavra, eu preciso da Tua palavra. Eu não vivo sem a Tua palavra. A Tua palavra é o melhor alimento, Pai. É o alimento mais nutriente, Senhor, que sustenta a minha vida, Pai. Eu creio que também sustenta a vida da Tua igreja. Fala através da Tua palavra conosco. Em nome de Jesus. Irmãos, então preste atenção aqui agora. Agora a gente está aqui diante do julgamento. Chegou de Jerusalém, Paulo está lá preso há 5 dias, preso com alguns benefícios, né? Lembrando que ele era um cidadão romano, então ele nutria ali de alguns benefícios, mas ele está preso. 5 dias se passam, chegam agora os acusadores, os quais Félix estava esperando. Chega Ananias e outros anciãos judeus junto com ele. Então veio uma comitiva ali, veio uma igreja ali. E veio um homem também, que é o homem que ele é responsável pela oratória. Ele é responsável por aquilo que vai ser narrado ali, que foi certamente dissertado. Então tem uma dissertação, que vai ter uma narração. Agora esse homem é um homem preparado para isso. Que é como é que é o nome dele? Tertúlio.
Tertúlio, aqui até tem um Tértulo, acento aqui no meu aqui. Vamos chamar de Tertúlio, que ele não vai se ofender com a gente. Ele vem com tudo. E aí agora é a hora do acusador falar. Agora é o acusador que vai falar. E aí esse homem vem, irmãos, o nível de eloquência, a fala dele aqui, as palavras usadas, isso aqui é a expressão da bajulação. Então escreve aí, acusação é a expressão de bajulação. Todo bajulador, ele carrega consigo um espírito acusador. Todo bajulador carrega com a expressão de bajulação dele, que é um elogio, que é uma fala que não condiz com a verdade. Ele traz consigo uma acusação. Então esse homem vem excelentíssimo e toda uma retórica, né, bem feita, falando, olha, tu tem trazido paz para esse povo. Quando ele fala para esse povo, de que povo ele está falando? Dos judeus. Porque lembrem, Félix era governador também da Judéia e da Cilícia. Então ele cuidava daquela região dos judeus. Jerusalém. Ele era uma instância maior. Então esse homem está dizendo, olha, tu trouxe paz para todo mundo. E as reformas, isso aqui, tudo que ele está falando são inverdades. Esse homem não trouxe paz para lugar nenhum. Esses judeus estavam sempre atormentando, eles estavam sempre em protesto. Os fariseus, eles eram assim desde a época intertestamentária da Revolução dos Macabeus. Lembram disso ou não? Revolução dos Macabeus, que era ali um sumo sacerdote que se revolta contra o Império Grego, o helenista, de Alexandre o Grande, e aonde é formado os aforios, que são os fariseus, que se separados. Então eles sempre viveram em colunho, eles sempre viveram protestando, tumultuando. Então não tinha paz, era uma conversa furada. Ah, todas as tuas reformas que tu fez, aqui está falando da reforma do templo, está falando da segunda reforma do templo. Não foi o Félix que fez a segunda reforma, quem fez foi Herodes. Que foi, inclusive, quando o templo ficou mais próximo, em semelhança do templo de Salomão. Ele tinha sido reconstruído também lá na época, quando o povo volta do cativeiro babilônico. Aí depois foi destruído de novo, e aí ele reconstruído de novo. E aí depois ele destruído de novo por Nero. Próximo imperador depois de Cláudio. Que nesse tempo aqui Cláudio é imperador. Tô falando isso, é importante tu escrevendo isso, viu? Daqui a pouco tu assimila isso, fica natural na tua cabeça. Comigo foi assim. Importante, porque daí tu pega uma linha do tempo, tu começa a saber quem era, onde é que estava. Isso aí dá um tamanho para aquilo que Deus quer revelar para ti. Para a tua vida, para o teu propósito. Então, não foi ele que fez reformas. Então, aqui era uma conversa toda de bajulação. E aí ele traz, aí ele diz, olha, eu não quero tomar muito seu tempo. Por que ele diz assim, não quero tomar muito seu tempo? Porque ele está dizendo assim, julga rápido isso aí, entrega esse cara para nós, que a gente quer matar ele. Então ele diz, nós queríamos julgar ele de acordo com a lei, com a nossa lei. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, vocês não tem nada a ver com isso. Isso não tem a ver com o Império Romano, isso tem a ver só com os judeus. Vocês não sabem do que se trata.
porque nós íamos julgá-lo dessa forma, e esse homem que é teu subordinado, comandante Cláudio Lísias, veio lá e tirou com violência das nossas mãos. Olha que conversa é essa, irmãos. Cláudio Lísias salvou a vida do Paulo. Os caras iam matar ele. O nível de raiva, o nível de ira daqueles caras, pô, no sinédrio. Por isso que a gente não é novo esse baixo nível que a gente vê no Senado, por exemplo. Esse baixo nível que a gente vê das discussões, nós acompanhamos um pouco isso aqui na época da Câmara ali de Vereadores, né? Lembra, Gates? Taena, nós acompanhamos isso. Baixo nível de conversas. Esse baixo nível, na época de eleição, a gente vê que no Brasil, né, um baixo nível de apresentação ali de pleito governamental. Homens ali se ofendendo, palavras de baixo calão. Então isso é um desequilíbrio do homem e que se dá no âmbito de governo. No Sinédrio houve aquele desequilíbrio, mandou bater na cara do Paulo, ilegitimamente. Lembra que Paulo falou? Ué, como é que tu está fazendo isso? Isso é ilegítimo. Isso não pode ser feito. Então havia uma raiva, uma ira, e aí ele está dizendo, não, mas foi o comandante, o teu comandante, que nos tirou ele com grande violência. Isso era tudo aqui mentira, irmãos. Bajulação. Conversa para quem ganhar ali o coração daquele juiz ali. Que ele que ia julgar ali, né, essa causa. Então, como a gente tem que ter cuidado, eu quero fazer uma pausa aqui para a gente ter cuidado com o nosso coração. Nós não podemos ter o coração bajulador, irmãos. Ora isso nessa noite, assim, diz, Senhor, não deixa eu ser bajulador. Se eu sou bajulador, você me dá conta, não deixa eu bajular ninguém, Senhor. Porque a bajulação não é uma expressão de autenticidade. Em nome de Jesus. E faz um homem, uma mulher autêntica, verdadeiro, sem esses rodeios. Aquilo era um rodeio. Sabe aquele rodeio, irmãos? Para tu chegar no teu objetivo, tu faz um rodeio de oratória, uma conversinha furada. Pergunta uma coisa para chegar no outro lugar. Não faz isso, meu irmão, minha irmã. Senão não pergunta. Quando for para ir, vai direto ao ponto. Seja verdadeiro. Seja como uma criança. Nós falamos sobre isso no final de semana, né? Verdadeiro. Não faz rodeio, não manipula uma situação, uma conversa. Isso é feio. Isso corrompe a natureza de Cristo que está em nós. É o que esse homem está fazendo profissionalmente aqui. Então ele traz uma oratória toda preparada, sabe? E ao mesmo tempo querendo, não quero tomar muito teu tempo. E aí depois que ele fala toda, olha a discrepância, irmãos, em nome de Jesus. Agora vamos falar aqui para bajuladores do nosso entorno. Está cheio de bajulador perto da gente. Gente que quer conquistar alguma coisa. Os homens que querem conquistar uma mulher, seduzir uma mulher, ele é um bajulador. Ele vai bajular, então ele vai falar que tu é bonita, com os teus olhos, com o teu perfume, que o que tu é. E aí, se tu for vulnerável, mulher de Deus, tu não vai perceber, tu vai achar que aquilo ali está sendo honrada e está sendo bajulada, para tu ser depois explorada. Não, a mulher de Deus tem que entender, porque tu começa a ver as incoerências. O bajulador, ele é incoerente. Porque, olha, ele vem com toda essa gentileza aqui, isso é um galanteador. Toda essa gentileza, toda essa conversa, tem gente que conversa bonito, uma conversa melosa, que apaixona a gente, irmãos. Isso é espiritual, um espírito sedutor. Que ele vem falando, o olhar dele é preparado, o tom de voz é preparado, o sorriso, o semblante é preparado, a expressão como é que se fala?
motor, assim, o gestual, a expressão gestual, ela é preparada pelo inferno. Essa pessoa encanta quando o vento está babando ali para essa pessoa. Preparado, irmãos. Só que nós não somos, nós somos igreja, nós não somos esses vulneráveis aí, carentes que se empolgam com qualquer tipo de conversa, não. Nós só nos empolgamos com palavras de vida eterna. Nós só nos empolgamos com cruz. Quem entende cruz não se empolga com mais nada. Aí olha só como é que ele, depois disso aqui, como a coisa entra numa discrepância, Samuel. E depois ele diz, porque esse homem é uma peste. Olha só, cadê o galanteador aqui? Não, porque esse homem é uma peste. Ele começa com uma série, outras mentiras. Então ele começa mentindo de forma gentil e continua mentindo agora de forma mais agressiva. Ele mente agora em relação a Paulo. Que daí ele diz, esse cara é uma peste, esse cara promove. Ele fala, anota ele fala 4 coisas. Anota as 4 acusações dele. A primeira, diz que ele é uma peste. Como se ele fosse uma doença, uma enfermidade. Então ele diz, tu é uma peste, tu é uma doença, tu é uma enfermidade. Esse homem aí é isso que ele é. A segunda coisa que diz que ele é um desordeiro. Olha, esse homem causa desordem. O segundo ponto é desordem. Entre os judeus e todo mundo, ele é um desordeiro. Onde ele passa é trazendo desordem. A terceira coisa diz que ele é o principal agitador da seita dos nazarenos. Seita dos nazarenos é o jeito que chamava os cristãos. E também de os do caminho. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Então são essas 3 questões de mais profanação do templo. É a 4ª acusação. Anota aí. Que é uma peste, uma doença, um desordeiro, um agitador, um que é o principal agitador da seita dos nazarenos, e um homem que profanou o templo. E aí depois ele já se volta ali contra o comandante dele também, já diz, esse cara foi violento com a gente. Ou seja, ele está dizendo isso é injusto, nós estarmos aqui é injusto, nós não deveríamos estar aqui diante de ti, nós deveríamos estar lá resolvendo nosso problema diante da lei de Moisés. E aí diz que os outros, isso é um detalhe importante, diz que os outros, todo mundo, os anciãos que estavam ali com ele ali, todos concordando, Ananias, concordando com o que ele falou. Sabe aquelas pessoas que ficam na nossa volta assim, batendo a cabeça assim? Batendo a cabecinha assim, estou falando, vai batendo a cabecinha assim? Todo mundo assim, é isso mesmo, amém. Isso que ele está falando é isso mesmo, sabe? Vai vindo. Esse bajulador, ele tem também uma turma com ele ali, que vai validando esse espírito falso, sem verdade. Então, essa é o papel da acusação. Então, escreve aí, papel da acusação, com Tertúlio sendo o orador. Agora, nós vamos ler o papel da defesa. Escreve aí, defesa a partir da verdade, da autenticidade do apóstolo Paulo. A defesa, a partir do versículo 10. Então, diz assim, acompanha comigo agora, a defesa dele. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse, sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Um detalhe aqui bacana de tu escrever histórico. 8 anos Félix estava ali, no governo. Então o que ele está falando, olha, sabendo que tu está aí há muito tempo, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus. E que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade.
nem pode provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho, bacana é que caminho em letra maiúscula, né? Caminho, que é o caminho aqui, o cristianismo, né? A que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivesse alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acham em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo essas palavras que clamei, estando entre eles, hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Até aqui. Aqui é a segunda parte. Aqui é o segundo módulo desse capítulo 24. Agora é a defesa. Então, primeira questão da defesa, Paulo está sozinho, não está com ninguém. Porque ele está com o Espírito Santo. O coração dele é a defesa da causa. Então aqui a gente entra no ambiente apologético. Aqui nós vamos ver daqui para frente Paulo desenvolvendo a apologética, a defesa de uma tese. Vai ver ele fazendo uma apologia aqui. Só que a gente estuda muito no seminário. A gente consegue ver aqui. Tu consegue entender peças jurídicas aqui lindas de argumentação. Então Paulo aqui, ele está dizendo, olha, eu quero dizer que eu te reconheço, tu está há muito tempo aqui, tu que governa, por isso que eu me sinto à vontade aqui, porque tu anda no meio dos judeus. E tu pode ver, e aí ele começa com a verdade, irmãos. É a verdade, irmãos. Irmãos, lida com a verdade, vai com a verdade, vem com a verdade é poderosa. Não te inibe com a verdade, não te constrange com a verdade, é a verdade. Há poder de Deus na verdade. A cura na verdade, a libertação na verdade. Eu estou há 12 dias que eu estou aqui. E o motivo que eu vim para cá, eu vim para adorar a Deus, a verdade. Esse é um dos motivos que eu vim para cá. Tanto que eu fui no templo ali para me purificar. E aí ele fala daquela ação que foi a orientação que Tiago deu. E aqui a gente vê que aquela orientação de Tiago era para que se gerasse agora essa peça argumentativa de defesa. Eu fui me purificar ali no templo. Por quê? Porque eu sou judeu. Eu não estou entendendo por que eles estão contra mim. Eles são judeus, estão contra mim. Porque eu estava cumprindo a lei. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Desculpa. E quando eu estava ali, cumprindo a lei, eu já estava purificado. Estava ali com os irmãos e não tinha ninguém, não tinha tumulto, não tinha nada. Se levantaram alguns homens da Ásia, judeus, e aí começaram um nível ali de acusação, de guerra contra mim.
sem cabimento, porque eu também sigo a lei, eu sigo os profetas, isso que eles estão falando, é isso que eu sigo, é isso que eu faço. Não há de que me acusar, Félix. Agora, uma coisa que ele não negava, eu estava no caminho, Jesus. E outra coisa que eu vi, o segundo ponto que eu vim fazer aqui foi trazer também uma oferta para cá. Eu vim trazer oferta, lembra que na última viagem, na terceira viagem, ele recolheu dos irmãos da Macedônia, dos irmãos da Ásia, dos irmãos da Caia, ele recolheu ofertas para levar para Jerusalém. Os irmãos que estavam passando um tempo de necessidade em Jerusalém. Então ele foi levar, ele disse isso que eu vim fazer, eu vim trazer essa oferta também. Do tempo que eu fiquei em viagem. O que está errado nisso? E a terceira argumentação dele, que ele diz o que aconteceu. Eu não estou entendendo o que aconteceu, Félix. Porque quando fui levado lá para o Sinédrio, que é a lei deles, a única coisa que eu falei é que eu estava aqui falando de ressurreição. Eu estou pregando a ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Não há motivo. Irmãos, o cristianismo é assim. Aqui Paulo, ele não está se queixando do que está acontecendo. Ele está pregando aquilo que Jesus está fazendo com a vida da igreja. O que ele está dizendo é que, olha, isso aqui não tem lógica, não tem motivo. Só que não tem como tu querer mudar a cabeça dessas pessoas, porque eles são levantados como perseguidores da igreja. E a perseguição da igreja é um DNA da igreja, é a identidade da igreja. Então a igreja precisa ser perseguida por alguém. São eles. Mas não tem lógica. Eu falei de ressurreição, eles querem na ressurreição. Ressurreição tanto dos justos quanto dos injustos. Todo mundo crê nisso. Então eu não estou entendendo o porquê desse ambiente. E aí quando ele fala isso, irmãos, quando ele diz isso, quando ele termina, imagina, isso aqui obviamente que não foi 5 minutos como eu estou falando aqui, amém, irmãos? Isso aqui o Lucas está resumindo aqui, né? Isso aqui foi 30, 40 minutos de defesa. Né? Lucas está trazendo, apesar de Lucas trazer muitos detalhes, ele não ia trazer toda a defesa dele aqui. Mas ele trouxe pontos aqui e o Espírito Santo inspirou ele para ele poder ministrar com a gente. Quando ele falou esses pontos aí, verdade, o juiz Félix parou, se jogou para trás. Se jogou para trás, é o que eu estou dizendo, né? Se jogou para trás e disse, não, parou aqui agora, vamos esperar, porque diz que ele conhecia o caminho. Ele transitava muito tempo no meio de judeus. Estava 8 anos. Então ele conhecia já o movimento que tinha do cristianismo ali, naquela região. O Espírito Santo já tinha sido derramado já há alguns anos ali. Então já sabia do movimento dos cristãos, só que eles imaginavam que o cristianismo era um partido dos judeus, como era os herodianos, como eram os essênios, como eram os zelotes, como eram os saduceus, como eram os fariseus. Eles imaginavam ainda, não se sabia, só a partir de Nero que eles souberam que era outra coisa. Por isso que ainda aqui o cristianismo ele não era totalmente perseguido por Roma. Quem está perseguindo o cristianismo aqui são os judeus. Porque o judaísmo era uma religião permitida, autorizada por Roma. Estão entendendo isso, irmãos? Então eles entendiam ainda que o cristianismo era um daqueles partidos ali. E ele conhecia isso. E ele conhecia isso porque nós vamos ver na aula que vem que a esposa dele ela era uma judia. E aí é bem interessante o que começa a acontecer depois. Mas ele para aqui, ele diz, não, vamos trazer agora, já que foi citado o Lísias aqui, vamos trazer o Cláudio Lísias aqui para também eu ouvir ele e a gente... Então percebam, para nós finalizar aqui,
como Deus está querendo conversa agora nos tribunais. Deus falou para Paulo, ó Paulo, tu vai sentar em mesa com os grandes, tu vai sentar em mesa com o rei, tu vai sentar. Só que não é sentar como ele imaginou que estava sentando. Que ele ia sentar, era sentar para ser julgado. Era para sentar para ser criticado. Então essa conversa vai se estender muito a partir de agora e é lindo o que vai começar a acontecer aqui. Inclusive na vida desse homem aí, depois do outro que substitui ele, porque esse homem sai do governo e entra Festo, que é um outro homem também que vai ter muitos desdobramentos aí muito lindos. Mas era até aqui que eu queria ir hoje, e aqui eu queria que ficasse na aula de hoje a questão da acusação por bajulação e a defesa pela verdade. Esse seria o título, se eu pudesse botar nessa aula, seria esse. A acusação pela bajulação e a defesa pela verdade. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos estar orando aí nesses dias que vão vir pela frente agora. Eu vou começar uma jornada agora aí, a partir de amanhã. A gente vai no retiro de pastores em Torres, um retiro muito importante, porque ele vem aí na sequência do retiro de homens, né? Então, como ele vem nessa sequência aí, isso vai ser repercutido lá, porque os pastores do ministério estavam lá. A gente está indo lá muito atento, está indo os pastores junto comigo, está indo os obreiros junto comigo também, o Samuel e o Lipe, o Eduardo e o Thiago, e a gente vai lá. E aí eu vou sair no sábado, eu não vou nem ficar até o final, eu saio no sábado, eu vou a Porto Alegre, eu nem venho a Caxias, porque eu vou viajar para Brasília, porque eu tenho uma reunião lá com outros pastores, né, que me convidaram para estar lá com Anderson Munhoz da Inglaterra, com Paulo Borges Júnior, que é um amigo querido nosso também, com muitos outros pastores da Polônia, pastores de muitos lugares, para a gente poder também orar e querer entender a igreja brasileira e qual é a nossa participação nisso. Em Brasília, vai ser importante isso acontecer em Brasília. Aí depois eu saio de lá, na segunda-feira vou a Porto Alegre, nem volto para Caxias também, e de lá nós vamos, aí me encontro ali em Porto Alegre com a Cris, com a Taena, com o Eduardo, o Príncipe Mert, e nós vamos para Rondônia, vai ir também, eu não sei quando que vai ir a Alice e a Vitória também vão ir. E aí nós vamos para Rondônia lá, entender por que Deus está nos levando para aquele lugar também. E aí ficamos uma semana lá, então vai ser uma jornada aí de bastante tempo, né? Orando aí pela igreja que vai ficar aqui, amém, irmãos? Assume o teu papel aí de cuidado na igreja, assume o teu papel de responsabilidade nesse tempo. Esses movimentos espirituais que vão acontecendo, eles são movimentos, sobretudo, de oportunidade de expansão. Todo mundo consegue ser esticado nesse momento aí. É só ter disposição no coração de assumir o seu papel dentro da família, dentro da casa. O Senhor nos ajude nesses dias aí, o Senhor nos dê graça, nos dê palavras, nos dê sobriedade, nos livre de todo mal, nos livre da omissão, nos livre da timidez, nos livre da precipitação, da agressividade. Que haja um tempo de graça mesmo repartida em todos esses lugares, aqui e todos esses lugares que a gente vai estar representando. Tá bom, queridos? Deus abençoe todos vocês aí, muito bom a gente estar junto aqui mais uma vez, viu? Em nome de Jesus Cristo aí, um beijo para todos. Amo vocês. Meus amores, mas o amor principal é a Cristiane Irigoyen.